Cuidar da família, uma missão para todos. E às vezes pensamos que esta responsabilidade é de um ou dois, mas é de todos os que fazem parte da família, desde os pais, marido, mulher, aos filhos. Todos temos que cuidar da nossa família. E então, como? Cuide e ame. Então, a nossa mão em cima, cuidar, não é controlar, não é manipular. E a nossa mão por baixo, suportar, amparar. Então, é uma prioridade. É urgente. Nós vamos à triagem do hospital e a triagem de Manchester apresenta lá urgente, pouco urgente, não urgente. Irmãos, preserve, instrua, perdoe, beije e abrace. Tudo é urgente. Depende da necessidade da sua família. Se está a precisar de afetos, de gestos, às vezes mais do que um sermão. Olha, o pai, ama-te. Filho, olha, marido, eu errei, perdoa-me, eu amo-te. Aprendi com um pastor que 3 afirmações podem mudar o nosso casamento. Eu errei, perdoa-me, eu amo-te. E isto pode abrir depois a oportunidade para a restauração. Depois temos então a instrução. E aqui nós queremos dizer como igreja, estamos prontos, disponíveis para vos apoiar na luta, nos problemas diários que enfrentam como família. Por isso a palavra do Senhor, a instrução que vem da palavra é tão útil, tão necessária e urgente. Se formos lá aos Salmos, olhem o que a palavra do Senhor nos diz. É tão útil, tão adequado, como todos desejamos, sonhamos, projetamos a felicidade. E o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, se Deus não fizer parte da tua família, será em vão todo o trabalho, todo o esforço. Levantar cedo, trabalhar arduamente, se não for com a ajuda do Senhor, será inútil. E a palavra do Senhor nos diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor são um aborrecimento. Acordam-nos, chateiam-nos. É tanto barulho que eu não posso ouvir mais. Não, são herança do Senhor. Considere, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, que os seus filhos são um presente do Senhor. Olhe para eles como um presente, não como um fardo, não como um peso. E vai encontrar alegria e satisfação. E depois diz que os filhos devem ser como as flechas na mão do guerreiro. Sempre que o inimigo o espreita, então é uma proteção, é uma defesa. E realmente, bem-aventurado o homem que tem muitos filhos, não é? E isto é bom, crescei e multiplicai-vos. Depois diz o Salmo 128... bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E depois descreve ainda: e verás os filhos dos teus filhos. Ver, estar com os nossos netos, é uma bênção, é uma maravilha. Mesmo que às vezes haja estragos, não é? Na educação, mas vale a pena. Por isso, a instrução da palavra, nós temos áreas de serviço da igreja
que não vão substituir os pais, não vão substituir os irmãos, mas complementarmente nós estamos aqui para apoiar, para ajudar-vos. Por isso as áreas de serviço da igreja esforçam-se, pessoas que muitas vezes estão tão ocupadas e dedicam, como aconteceu com os adolescentes, tanto tempo para que os vossos filhos, filhas, tenham oportunidades de relacionamentos recomendáveis, bons, corretos. Então, a necessidade de instrução, mas também a necessidade de perdão. Perdão. O perdão tem que ser contínuo. Nós vimos o que aconteceu com Caim e com Abel. Mágoas, ressentimento, levou à morte. Não podemos deixar que a falta de perdão nas nossas famílias se instale. E isso, meus irmãos, vai colocar em risco a sobrevivência. Precisamos saber perdoar. Não foi isso que tivemos no nosso retiro? Está ali um casal. Não é o casal perfeito do ano. Não é o casal modelo. Mas se não tivesse sido o perdão, estariam aqui? Não. É preciso perdoar verdadeiramente. E a palavra do Senhor nos diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E se alguém tem queixa, assim como Cristo perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Meus irmãos, o preservar. Como é que nós podemos preservar, perseverar? Através da oração e adoração. E Tiago diz lá: se alguém contente com a família, cante louvores. Se está alguém doente, triste, ora. Então, meus irmãos, temos ali a taça cheia de pedidos de oração. E nós vamos levar a sério, nós vamos orar por aqueles motivos. Esqueceu-se de pôr aquele que mais o incomoda, porque não quer parecer mal. Não se importe, Deus conhece. Mas se quiser acrescentar algum pedido, e nós temos o compromisso de não divulgar em grupos nenhuns do WhatsApp, mas só diante do Senhor, de joelhos, clamar por vós, para que Deus opere cura, salvação. A Bíblia diz lá acerca daquilo que pode acontecer quando tu crês. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não é os teus móveis, não é o sofá, não é a televisão. Tu e os teus filhos, o teu marido, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Faz toda a diferença, meus irmãos. Então, aquela taça e por trás aqueles ramos que a nossa decoradora colocou lá em Apocalipse, diz que a taça cheia são as orações dos santos que chegam como incenso à presença do Senhor. E é isso que nós queremos. Queremos entregar ao Senhor os vossos pedidos. Está a acontecer tantas lutas, tantos problemas a nível mundial que põem em risco as famílias. Mas não só, a nível mundial, no nosso país, na nossa igreja, nós estamos a enfrentar lutas. Nós temos pessoas muito doentes e se perguntarmos aos familiares se pudessem colocar no lugar do doente, o fariam por certo. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Temos estado a orar. Quando, Senhor, é que queres que façamos oração e jejum numa situação que já não conseguimos, muitas vezes com forças físicas, humanas, a resolver? Mas Tu podes. Em breve nós queremos convocar oração e jejum em favor das famílias, em favor daqueles que sofrem
E eu espero que os irmãos possam estar e participar de coração. Meus irmãos, precisamos de cuidar das nossas famílias. A família, na palavra, tem realmente uma expressão extraordinária. A família é sagrada. É uma instituição que Deus criou a primeira. Mais importante que a igreja. Às vezes colocamos a igreja em primeiro lugar e a família em segundo. Não. Em primeiro lugar é Deus. Ama a Deus com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Mas depois Deus pensou e pensou bem. Eu preciso criar proximidade e através de uma família abençoar, cuidar, proteger. Por isso a família, meus irmãos, é muito importante. Quem cuida, ama. Quem ama, cuida. A importância que nós damos à família determina o cuidado que temos com ela. Para ti a família é importante? Precisas de perseverar? Queres desistir da tua família? Queres trocá-la por outra? Por algum modelo que a sociedade esteja a apresentar como uma alternativa? Espero que não. A família que Deus criou, essa é a família que nós devemos procurar. O Salmo 68, versículo 6 diz: Deus faz com que o solitário habite em família. Por isso nós precisamos de valorizar a nossa família e através daquilo que hoje nós vimos nesta dinâmica, preserve a família pela oração e louvor. Instrua a família pelo ensino da palavra e a vivência diária. Estamos a aplicar diariamente aquilo que aprendemos na igreja, aquilo que conhecemos há tantos anos. Como a palavra do Senhor é tão necessária e tão útil ao nosso desenvolvimento. Perdoe a família pela reconciliação e a restauração. Beije e abrace a família pelos afetos e demonstrações práticas. Nós estamos em dívida sempre uns para com os outros. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Quem ama o próximo, cumpre a lei. A palavra do Senhor é tão rica. Lá em Efésios diz: os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Mas diz também em relação aos filhos: filhos, em nome da vossa fé no Senhor, obedeçam a vossos pais, pois é assim que deve ser. O primeiro dos mandamentos, acompanhado de uma promessa, é: honra a teu pai e a tua mãe. E a promessa é esta: e assim serás feliz e gozarás de uma longa vida sobre a terra. Mas pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio em nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus dá-nos as coordenadas para alcançarmos uma família estável, equilibrada e abençoada. Qual é a importância que tu estás a dar à tua família? Assume as tuas falhas, os teus erros. E diante de Deus hoje, compromete-te. Compromete-te a cuidar da tua família. A ter atenções. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Os meus pais marcaram a minha vida. Eles hoje já não estão comigo, já estão com o Senhor.
mas a palavra que me ensinaram faz diferença na minha vida. Queridos pais, se nós não ensinarmos um caminho que é Jesus aos nossos filhos, alguém vai ensinar-lhes outro caminho, que não é o caminho do Senhor. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. E, meus irmãos, precisamos de valorizar a nossa família, de amar a nossa família, de investir nela tempo, recursos, para que ela cumpra a sua grande missão. A palavra do Senhor nos diz lá em Josué capítulo 24, 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a lembrança que nós temos para vos entregar, para colocarem lá num lugar especial e lembrarem-se que o serviço para o Senhor, amando o Senhor, conhecendo a sua vontade, vivendo na comunhão dos irmãos, será um bom apoio, um bom suporte para nós edificarmos as nossas famílias. Que realmente a nossa família mereça o nosso investimento, o nosso apoio. Porque de outra forma, muitas vezes só quando perdemos os nossos familiares é que os valorizamos. Que isso não aconteça contigo. Aproveita bem as oportunidades. Ama, investe, perdoa, ensina com o exemplo a tua família. E diz lá Deuteronômio 6, 6 a 9: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é só na mente. Filho, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Não. Estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Este ensino contínuo, transmissão de valores, é importante. E não acontece apenas num dia, na igreja. É diário, é constante nas nossas vidas. Que realmente Deus nos ajude